Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Voltamos hoje, dia 30 de julho de 2021, com o programa e apresentamos, para o conhecimento de quem não sabe, a revista Espírita Nova Era, Novo Mundo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, que poderá ser lida em PDF no Facebook do apresentador do programa. Está aqui a revista e mais a revista Nascer de Novo e o Jornal Espírita Allan Kardec podem ser consultados no Face do apresentador do programa. E hoje nós abrimos aqui o nosso e-mail e encontramos aqui algumas perguntas, mas vamos responder apenas duas. Que o nosso programa foi interrompido pela internet, mas estamos fazendo um novo programa. Pergunta a pessoa: por que Allan Kardec recebeu o título de humanista? Humanista, em primeiro lugar, para esclarecer, humanista é aquele ou aquela religião ou a criatura que apresenta um conhecimento universal. E Allan Kardec era humanista nesse sentido. O outro sentido de humanista é uma criatura ser muito preocupada com os problemas da humanidade. Não é só de um povo, nem de uma criatura, mas uma pessoa que vem em missão, não é? E que anda preocupado com os problemas humanos e vem naquela missão. Entre eles, nós podemos citar o Chico Xavier. Chico Xavier, embora não tenha recebido esse título, mas ele merece, como Allan Kardec, o título de humanista, porque o conhecimento de Chico Xavier, embora fosse um médium, mas o conhecimento dele já vinha de outras encarnações e era um conhecimento universal. O Chico Xavier, humilde, simples, porque a verdadeira sabedoria, ela não se amostra, não é exibida. A verdadeira sabedoria, ela é oculta e se manifesta nos momentos oportunos, sem nunca ela ter a pretensão de ter aquela sabedoria. Esses são os sábios, Chico Xavier e outros também aqui da humanidade. Então, Allan Kardec recebeu o título de humanista, porque o conhecimento dele era universal, como codificador do Espiritismo e também como um sábio da França daquela época. Kardec era um intelectual, era um sábio, um gênio da sabedoria. Então ele merecia o título de humanista nesse sentido e no sentido de ter muito coração humano, uma natureza humana muito aberta para a humanidade. Esse era o Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. E além do mais, nós temos conhecimento que Allan Kardec foi considerado um benfeitor da humanidade. A doutrina espírita também recebeu o nome de humanista e benfeitora da humanidade, em que pese na época a perseguição dos inimigos do Espiritismo e dos adversários de Allan Kardec, porque trouxe uma doutrina que não foi de Allan Kardec, que a doutrina espírita não é, como o próprio Kardec diz, não é fruto da cabeça dele, de um homem, mas a doutrina espírita é uma obra que veio dos espíritos superiores. E ela está contida, é ali que ela está, em O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec está ali apenas como coordenador,
o perguntador aos espíritos superiores através de médiuns, naquela época, Kardec, e que ele fez a entrevista com muitos espíritos que foram grandes sábios aqui na Terra. Sócrates, Platão, Aristóteles, Emanuel Swedenborg e quem mais? Santo Agostinho, os pais da Igreja Católica, como espíritos, vieram auxiliar Allan Kardec. Paulo o Apóstolo, João o Evangelista, discípulo de Jesus, esse povo, no mundo espiritual, veio auxiliar Allan Kardec. Mas a doutrina espírita não é de Allan Kardec, é dos espíritos superiores, como ele próprio diz. Ele teve a participação dele e desdobrou o Livro dos Espíritos em muitas obras. Por isso é que ele é o codificador do Espiritismo. E de maneira que outra pergunta existe aqui. O que diz o Espiritismo sobre as gêmeas que nascem com duas cabeças? É o que chamam as chipófagas. Ora, na visão do Espiritismo, são espíritos que renascem no mesmo corpo, disputando o mesmo corpo. São duas cabeças, são dois espíritos, em um só corpo, com órgãos em comum para os dois. Provavelmente, esses dois espíritos, que vêm como chipófagas, duas cabeças em um só corpo, convivendo a mesma vida ao mesmo tempo, são espíritos inimigos de outras encarnações, que tentaram várias encarnações em família, em grupo, e o ódio continuou. Entre elas, aí os guias espirituais, depois dessas tentativas de reconciliação, porque a lei de Deus é de amor, é de para reconciliar os espíritos, não para separar e nem para manter ódio. Mas são espíritos que criaram ódio em outras encarnações. Tentaram e não conseguiram. Aí os espíritos trazem, os bons espíritos, seus guias, preparam uma nova encarnação como chipófagos. Porque eles são obrigados ali a conviverem juntos. E depois dessa encarnação, com certeza virão em outras separados na mesma família, já se amando, já se gostando, já tendo bons sentimentos de perdão, de amor, de caridade, um para com o outro. Esse é o objetivo da reencarnação. Para isso é que os espíritos trazem como chipófaga dois espíritos disputando um único corpo. É assim que explica o Espiritismo. E vamos para outra pergunta que uma criatura fez aqui. Como o Espiritismo vê as igrejas? Como o Espiritismo vê as religiões? Ora, o Espiritismo vê as religiões com bons olhos. Como bons olhos. Não vê como maus olhos, vê como bons olhos. Todas as religiões sérias, sinceras, que elas vêm também em missão, as igrejas. Nada é por acaso, tudo tem suas causas. Nós apenas não alcançamos as causas. Todos os efeitos partem das causas, não é? Quando o efeito é inteligente, segundo Kardec, parte de uma causa também inteligente. As igrejas vieram em missão, também são de Deus. As igrejas, a católica, a protestante, embora nos princípios cometesse seus erros, mas não foi a instituição em si, que ela é uma pessoa jurídica dirigida pelas pessoas físicas. Foram as pessoas físicas, os representantes das religiões, que dominados, escravizados pelos interesses pessoais e pelos interesses de enriquecer as instituições, se juntaram à política, se juntaram aos estados e perderam. Mas em que pese? Em que pese? Esse desvio das religiões dogmáticas, elas vieram em missão, porque elas estão consolando a humanidade. Elas estão tirando muita gente dos vícios, dos crimes, dos assaltos, dos vícios de uma forma geral, e ensinando e
conduzindo essas criaturas, mortas, como se pode dizer, no pecado, conduzindo todas para o cristianismo do Cristo. Então, aí o Espiritismo vê-las com bons olhos, porque o Espiritismo também é cristão. A doutrina espírita é também uma religião. E é uma religião que une todos os homens entre si pela fraternidade. E ao mesmo tempo liga todos os homens a Deus. Logo o Espiritismo, com essa visão, vê bem as igrejas, vê bem as religiões, mas não se reserva, aliás, reserva-se o direito de examinar as religiões, de fazer críticas às religiões, umas críticas construtivas, e não construtivas de destruir essa ou aquela igreja ou essa ou aquela religião. Então as religiões do planeta, a dos muçulmanos, a igreja católica, a igreja protestante, que é filha da igreja católica, o islamismo, todas as religiões, elas estão aqui na Terra por determinação de Deus. E os líderes dela vieram em missão também. O Maomé, que apresentou Alá, que apresentou o Alcorão, lá para os muçulmanos, são religiões que têm base no cristianismo, aceitam a reencarnação, aceitam a imortalidade da alma, têm dúvida acerca da manifestação dos espíritos. Mas nos fundamentos do espiritismo, elas são, e cristãs, elas são bem vistas pelo espiritismo, bem vistas e bem aceitas pelo espiritismo, que cada um está na sua missão e todos marcham para Deus. E de maneira que nessas três perguntas e respostas, e também temos outra pergunta aqui, para encerrar, que a mesma criatura pergunta: o Cristo Jesus foi a reencarnação de quem? De ninguém. Jesus não foi a reencarnação de ninguém, porque Jesus foi um anjo entre nós. Os anjos são espíritos puros. Eles não reencarnam em corpo material. Vêm em forma humana, mas são espíritos. Logo, Jesus não foi a reencarnação de ninguém, porque ele já era a fonte de tudo. Ele não era Deus, mas foi o diplomata de Deus aqui na Terra, o representante do Pai Celestial aqui na Terra. E a doutrina que ele ensinou era a doutrina de Deus. Nesse termo de doutrina ele dizia: eu e o Pai somos um. Eu vim do Pai, volto para o Pai, mostrando que ele não era Deus, era filho de Deus aqui entre nós, e era um anjo. Eu vim do céu, volto para o céu. A doutrina que eu ensino não é minha, é a do meu Pai Celestial. Esse é Jesus, o Cristo de Deus, mas ele não foi a reencarnação de ninguém aqui na Terra, porque ele era um espírito entre nós. E os espíritos puros não reencarnam em corpo material, porque não tem impureza. A reencarnação é para tirar a impureza. Aceitar Jesus como homem é aceitar que ele tinha impureza na alma e reencarnou para tirar essa impureza. O Espiritismo não ensina. O Espiritismo, aos estudiosos, indica a questão 112 e 113 de O Livro dos Espíritos e a questão 226, em que Kardec confirma que os espíritos puros não reencarnam mais, estão isentos de reencarnar em corpo material. Então ele não foi a reencarnação de ninguém. E muita paz para todos e até a nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos.